Ei, gente, bora conversar sobre a regra 4, né, do livro 12 Regras para a Vida, o antídoto para o caos. É o seguinte, gente, a regra hoje é: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje, né? Então, novamente, parece algo simples, mas não é, né? Então, alguns pontos da live de hoje, que eu vou dar spoiler aqui para vocês. O crítico interno, né? Que pode ser um tirano ou uma criança mimada. A importância de existir padrões de melhor e pior e como lidar com isso, né? Por exemplo, o problema de ver a vida, né, com dois conceitos, ou sucesso ou fracasso, só esses dois. A importância de construir a sua individualidade, aceitar que você pode e deve ser diferente. A importância de ser honesto com você mesmo, né, e aprender a negociar. Qual que é o problema de você sonhar muito grande? Você sabe qual que é a tríade do mal? Eu já te adianto, tá? É se tornar arrogante, ressentido e falso. A importância, por exemplo, do foco e de ir devagar. A importância da gratidão, não do jeito que a maioria conhece. Por que você deveria fazer um balanço da sua vida como se você fosse uma casa? Né? O que você quer e o que você vê? Por que você deve ter cuidado com a inveja? Olha quantas perguntas interessantes. Como começar a se tornar uma pessoa melhor de verdade, tirar os seus planos do papel? Bem, todos nós temos um crítico interno, né? Então, uma voz que nos fala que não somos bons o suficiente, ainda mais hoje em dia, com a internet, vivendo em cidades grandes, aqui nas redes sociais, né? Então é fácil encontrar alguém que trabalha como a gente, que tem o mesmo ofício, por exemplo, e não importa o quanto você é bom, sempre vai ter alguém que vai parecer muito melhor e vai te fazer sentir incompetente. E aí, como é que vocês lidam com isso? Entende? Então, olha só o que pode acontecer. Será que você vai querer fazer igual a rainha má, né, que fica com o seu espelho mágico, em eterna vigilância, paranoica, se perguntando se há alguém mais bonita que você dentro do reino? Caçando e querendo eliminar todas as brancas de neve que aparecem? Eu espero que não. Eu espero que não. Então, assim, porque quem fica paranoico com isso, né, gente? Quem fica com essa loucura, assim, de ficar paranoico, com o fato que sempre haverá alguém melhor que você, se perde, entende? Então, assim, se a gente for parar para pensar, que bom que há pessoas melhores que a gente, sabia? É muito bom ter melhor, não se sinta mal por isso. Sabe por quê? Isso te ajuda a não ser mediano, entende? Então, assim, a não continuar na zona de conforto. Entretanto, é legal também você reconhecer que tem muitos que não estão tão bem quanto você está. Então, assim, vocês também percebem isso, né? Então, assim, eu espero que sim, tá? E é uma ilusão, gente, assim, essa história de que todo mundo é igual ou pode ser igual. As pessoas diferem de forma importante em suas qualidades, na forma que executam as coisas, né? E é importante sim nós termos padrões de qualidade, até para acidentes, coisas ruins não aconteçam, não é verdade? Então, assim, não somos iguais em habilidades e resultados e nunca seremos, e tá tudo bem. Tá tudo bem, eu deveria estar, né? E aí, gente, é assim. O que acontece? Um número bem pequeno de pessoas é capaz de produzir, fazer várias coisas e ser bem-sucedido, tá? Um número pequeno de pessoas vai efetivamente chegar lá. E aí, você está disposto a pagar o preço? É uma pergunta legal da gente fazer. Você está disposto a pagar o preço? Porque o que acontece? A gente não pode ter tudo, né? Fazer tudo que a gente quer. Mas a gente também não precisa ficar na base. A gente não precisa ficar na base. Se a gente fica na base, né, se contentando com pouco, a gente adoece. Entende?
Então a vida parece estar contra você, e se suas condições, assim, digamos assim, não são tão favoráveis, ao invés de você se iludir, né, ou com pensamentos assim, eu posso tudo o que eu quiser, eu posso tudo o que eu quiser. Ou igual a música da Xuxa, tudo pode ser, basta acreditar. Vocês lembram? Aliás, eu já cantei muito isso, tá, gente? Já cantei muito isso. Então, assim, olha, não é bem assim, sabe? A gente não pode tudo que a gente quer, não, sabe? Basta acreditar, né? Então, assim, evite o sofrimento desnecessário, sabe? Então, busque se adequar com o que você tem, com o que você pode, né? Então, assim, tem pessoas que são mesmo acima da média, que vão fazer tudo maravilhosamente bem, mas a maioria de nós vai precisar de escolher dentro de um mundo de opções, né? Por exemplo, algo que você percebe que você é bom. Escolher uma coisa que você é bom. E com muito esforço, buscar se desenvolver, entendendo que não existe só um caminho, ou só um tipo de jogo para vencer ou fracassar, entende? Então, assim, a questão para lidar com esse tirano que a gente tem, ou essa criança mimada interna que a gente tem, é escolher fazer algo mais compatível com o que você é bom de verdade, entende? Então, assim, você também não precisa ser maravilhoso em tudo na vida, entende? Você não tem que, uau, eu sei tudo. Não. Na vida, gente, o que acontece? Nós temos vários jogos, né? Carreira, amigos, família, a questão da aparência física. O seu crítico interno, ele pode desejar o seguinte, que você tenha sucesso em todos esses jogos, sabe? Em todos esses jogos. E aí vamos imaginar, gente, vamos imaginar que você seja muito bom no jogo da sua carreira, mediano assim no jogo da família e terrível no restante. Vamos pensar. E aí você poderia pensar, eu quero ser um sucesso, eu quero ganhar em todos esses jogos. Olha, pode ser que ganhar em todos esses jogos não seja assim tão interessante. Porque pode ser que você não faça nada de novo ou difícil e que você também não cresça, entende? Porque o que acontece? Você está atirando para todo lado, entende? E sem foco, querendo abraçar o mundo. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando, gente? Eu estou vendo aqui muita gente chegando, que coisa boa. Lu chegando aqui também. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Vão acompanhando o meu raciocínio, tá? Então, assim, às vezes, gente, é isso, sabe? Você tá querendo lá abraçar o mundo. E aí, gente, crescer pode ser muito mais interessante, tá? Do que ganhar em tudo. E devagar, por etapas, sabe? Entende? Então, talvez você esteja valorizando demais o que você não tem, né? E desvalorizando demais o que você tem. Entende? Então, assim, você dá valor para suas pequenas vitórias? Como é que tá isso aí na vida de vocês? Você dá valor às suas pequenas vitórias? Vocês conseguem entender a importância disso? Porque olha só, se você vai se comparando com pessoas, né, que parecem ter tudo isso, através da voz desse crítico interno, você acaba entrando na vitimização ou no ressentimento, tá? E é aqui que a gratidão genuína, tá? Genuína por tudo aquilo que está funcionando na sua vida faz a diferença. Porque ela te protege de se colocar no lugar de vítima e paralisar, ou do ressentimento, quando você acredita que a vida dos outros é sempre melhor do que a sua. Então, assim, nem tudo são flores na vida das pessoas. Seu colega pode ser melhor que você no trabalho, por exemplo, né? Mas ele pode ter problemas terríveis no relacionamento, só que você muitas vezes não sabe e muitas vezes deduz que ele é perfeito em tudo, entende? Então, assim, olha, gente, o estrago, né? Olha o estrago. Então, assim, o que acontece? Isso é algo que vocês me vêm falando muito, assim, de outras lives. Quem tá aqui mais tempo sabe. Você geralmente só vê o palco das pessoas. Você não vê os bastidores das pessoas, entende?
Então assim, aí você fica mirando em padrões totalmente arbitrários, equivocados, mas uma questão interessante aqui também é o seguinte, eu só estou fazendo perguntas para vocês hoje aí, para vocês refletirem bastante. Você realmente se conhece? Você sabe o que você quer de verdade? Porque olha só, vamos pensar. Uma criança, ela precisa de padrões, né, para crescer, para se desenvolver. Então, quando nós somos muito jovens, nós miramos, né, olhamos muito para os outros, né, porque nós não temos conhecimento, sabedoria, maturidade para desenvolver os nossos padrões, entende? Então assim, mas conforme o tempo vai passando, deveríamos ficar cada vez mais individualizados e únicos. A gente deveria fazer isso, né? O que isso quer dizer, né? As condições da nossa vida se tornam mais individuais e menos comparáveis em relação aos outros com o tempo, conforme a gente vai ganhando autoconhecimento e maturidade. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Então, assim, o primeiro passo é o autoconhecimento, estou enxergando aqui. Então, assim, você sofre, gente, né? A gente sofre na maioria das vezes porque é bem sucedida no trabalho, vamos supor, né? Você fica sofrendo lá, eu sou muito bem sucedida no trabalho, mas eu ainda não tenho filho como as minhas amigas, vamos supor. Mas espera aí, você quer ter filho? Você já se perguntou isso? Você quer ter filho? Quem é você? Você quer mesmo ter filhos? Quem é você aí na fila do pão? Isso é realmente importante para você? Entende? Então assim, você acha que sabe o que você quer, mas talvez você não saiba. Você tem interesse em algumas coisas e talvez não tenha interesse em outras, né? Não é porque está todo mundo fazendo que você deveria fazer também, entende? Então, assim, outras perguntas interessantes aí da gente se fazer para sair dessa comparação que não é legal, que não ajuda em nada. O quanto você está disposta a se sacrificar para ter algo? O que você ama de verdade? Antes de pensar, né, em seguir padrões de sucesso ou fracasso, enfim, você deveria conhecer a si mesmo. Você deveria saber o que você quer, entende? Então, assim, o que você considera prazeroso, valoroso, você sabe? De verdade. Você sabe? De verdade, né? Aliás, você sabe quais são as pequenas recompensas que você precisa ter no seu dia, por exemplo, para você não se sentir sobrecarregado no decorrer desse esforço para se tornar melhor? Você sabe isso? Sabe isso? Então assim, você sabe o que você precisa fazer para no momento da dificuldade você não jogar tudo pro alto? Você negocia essas coisas com você mesmo no seu dia a dia? Entende? Olha só o poder dessas perguntas, gente. Ou você é escrava de si mesmo, o seu pior tirano, né? Então, assim, nosso cérebro, gente, ele trabalha com pequenas recompensas. É algo que eu falo muito com os meus pacientes. Você não precisa esperar o fim de semana para ser feliz, entende? Então, assim, coloque pequenos prazeres no seu dia a dia. Você quer ter mais foco? Você quer ter disciplina? Faça pequenas pausas, sabe? Eu quero começar a estudar mais. Começa com meia hora. Depois você vai para 1h30, 2. Faça pausa nesses horários aí também. Se dê pequenas recompensas. Ouse ser verdadeiro com você mesmo. Ir mais devagar. Como é que você gostaria que as pessoas falassem com você? O que você precisa obter das pessoas? O que você está fingindo tolerar ou gostar aí nos seus deveres e obrigações? Entende? Reflita sobre isso, consulte o seu ressentimento, a sua raiva, olha para isso. Olha para isso. Então, assim, a raiva pode ser expressada, viu, gente? Não tem problema, a raiva pode ser expressada. Então, no livro, o autor fala que se a gente não tem essa sinceridade conosco,
Se a gente não busca esse autoconhecimento, a gente entra na tríade do mal. O que seria a tríade do mal? Arrogância, falsidade e ressentimento. Entende? Aí, ó, a Leandra tá falando aqui, ó, comece devagar a realizar as metas. É isso. Então, assim, e como é que você pode saber, gente, assim, que eu tô falando aqui, que você tá entrando na tríade do mal, digamos assim, que o autor fala, né? Quando você começa a nutrir fantasias secretas de vingança. Como é que é isso? Né? Como é que isso acontece? Quando sua vida está envenenada e a sua imaginação se imunda do desejo de devorar e destruir. Sabe quando você começa a ter uns diálogos internos assim? Eu vou provar para todo mundo que eu sou bom, com ódio, sabe? Com ódio. Quando você começa a se tornar também muito crítico com as pessoas. Sabe quando você sempre tem um mais? Quando você não consegue mais elogiar, sabe? Quando você fala assim, fulano faz um bom trabalho, né? Mas sempre chega atrasado. Você sempre tem um mais, sabe? Ah, ele não é tão bom assim. Qual que é a necessidade de você falar isso? Então, assim, sabe quando você começa a se irritar com pessoas que você sempre admirou, que você sempre gostou? Opa! Entende? Enfim, tenha cuidado ao se comparar com os outros, né? Se você é adulto, você deveria entender que você é um ser singular. Entende? Você tem seus problemas específicos, seu contexto amplo e único de existência, coisas que são multifatoriais, que dependem de muitas coisas. E um adulto maduro, bem integrado, né? Ele sabe se diferenciar de outros assim na medida exata, entende? Então vamos supor, a sua carreira, o seu trabalho, a sua vida, elas deveriam funcionar de modo pessoal. Entende? Então, assim, você decide quanto tempo você gasta nisso ou naquilo. Não é o outro que está fazendo e você vai lá e faz também. Você tem que decidir o que merece mais a sua atenção, dedicação ou não em um determinado momento. Entende? Então, assim, sabe, não queira ser melhor que ninguém. Ou ter um emprego melhor, sabe? Ou ter um emprego melhor ou o emprego do seu chefe, digamos assim. Queira ter uma vida melhor, queira viver melhor, queira ter um trabalho que faça sentido para você, entende? Então, assim, aí você pode ficar pensando assim, tá, Pri, eu não vou ficar me comparando com as pessoas, né? Eu posso me inspirar nos outros, mas como também, assim, não acomodar, né? Como continuar me movimentando, melhorando? Bem, primeiro, você precisa entender o seguinte, que estamos sempre mirando do ponto A para o ponto B, certo? A gente está sempre assim. E que o presente sempre vai parecer insuficiente, entende? Então, assim, mesmo quando a gente está satisfeito, nós permanecemos curiosos, querendo saber mais, querendo aprender mais. E isso não é ruim, entende? Então, assim, vivemos numa estrutura também, né? Que o futuro sempre parece melhor. E se você for para pensar, né? O futuro é cheio de possibilidades mesmo. E se a gente não enxergasse as coisas assim, não faríamos nada para mudar, melhorar. Entende? Então, assim, só que aí, qual que é o segredo? Qual que é o segredinho? É focar uma coisa entre todas as outras. Entende? Então, sair da ilusão que nós somos multitarefas. Não. Né? Que podemos fazer, transformar várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô desmontando muito castelinho de areia aí, gente. Ah, meu Deus. Aperta os coraçõezinhos aí, gente. Então, assim, porque isso, gente, o que acontece, né? Isso causa muito desconforto. Né? Você achar que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo te dá uma ansiedade, uma preocupação, uma insatisfação crônica. E a questão é focar nas pequenas melhorias, sem exageros, entende? Então é aqui que vai entrar o seu balanço. Quem é você? Né? O autor ele cita o seguinte exemplo no livro. Vamos supor, quando você compra uma casa, né, você contrata lá um avaliador
para listar todos os seus problemas, né? Vocês conversam sobre a realidade da casa, não é verdade? E como você gostaria que tivesse, certo? Né? Então eu comprei essa casa aqui, mas eu quero melhorar uma coisa ali, outra e tal, né? Então você paga um profissional para te dar mais notícias, né? Porque você quer o quê? Você quer melhorar a sua casa, certo? Quer saber o que pode mexer, o que não pode, enfim. E aí você precisa saber quais são os problemas estruturais da casa, né? Quais são as imperfeições estéticas, digamos assim. Você precisa saber tudo isso porque não é possível consertar algo que você não sabe exatamente o que está quebrado, entende? Então, muitas vezes você é essa casa, você está quebrado, entende? Então, assim, precisa de ajuda para enxergar tudo isso. Você precisa de um avaliador. Por quê? O crítico interno, que é aquela vozinha, né, que é um tirano ou a criança mimada que a gente tem dentro da gente, muitas vezes, ele tem a tendência, né, de fazer um relatório gigantesco de inadequações, entende? Então você pode se sentir desmoralizado com esse crítico interno e não dar conta de começar a reforma, né? Olhando para o passado que é fixo, que está lá atrás. Mas o crítico interno, ele esquece do futuro, que pode ser melhor, desde que haja um engajamento e um cuidado mínimo, né? Ah, verdade, Lívia. A gente falou muito isso no psicodesafio de foco, né? Foi verdade, é verdade. Então, assim, ao invés de você querer quebrar a casa toda de uma vezada só, oh meu senhor, né? Que tal começar um cômodo por vez, né? Por exemplo, pensar em algo que você começaria com prazer, sabe? Voluntariamente, sem ressentimentos. Ok, vamos pensar assim, o presente é imperfeito mesmo, nós somos imperfeitos, aceita isso que dói menos. Só aquilo que a gente aceita a gente pode mudar. Então, se proponha desafios pequenos. O que você poderia melhorar agora? E aí você negocia com você mesmo. O que realmente você está disposto a fazer? Você poderia realmente fazer agora? Você tem condições de fazer isso agora? Então, assim, não queira começar com mudanças muito radicais, muito grandes, entende? Porque o que acontece? A gente precisa lembrar, tá, gente? Nós somos preguiçosos, tá? Nós somos facilmente irritáveis, difíceis de lidar. A gente quer ficar assim na zona de conforto, né? Então, assim, reduza só um pouquinho, né, o sofrimento desnecessário. Pergunta assim para você com humildade isso. Não é fácil fazer isso, gente. Eu sei, né? É difícil. Então, assim, o que você dá conta de fazer um pouquinho todo dia? Só um pouquinho todo dia. É acordar mais cedo e estudar 15 minutos? Tá. Faz isso durante 30 dias. Se dê um tempo para acostumar com isso. Porque você pode achar que você é um mau funcionário, né? Mas você é um chefe de si mesmo, pior ainda. Então, assim, porque muitas vezes você não confia em si mesmo, vai começar a fazer algo e imediatamente vai se exigir mais e mais, né? E aí, não conseguindo, vai se vingar de você mesmo, vai se punir e aí confirmar a crença de que não pode confiar em si mesmo. Olha que loucura! Olha o que a gente faz com a gente, né? E aí, conseguindo dar esse pequeno passo, gente, se dê uma recompensa. Do que você gosta? É tomar um café expresso depois do almoço? Então é preciso, sabe, gente, que a gente tenha um pouco de bondade, atenção, compaixão com a gente mesmo, porque isso nos leva longe, né? E a recompensa, assim, sensata e adequada é um fator poderoso de motivação, entende? Aí, ó, a Virgínia tá falando aqui, ó, tem hora que a gente quer mudar rápido, né, tudo, né, sabe, isso dificulta as coisas. O Simar tá falando aqui, ó, tento domar o elefante, mas ele às vezes sai do meu controle. Pois é, vai com calma, entende? Então, assim, porque quando você se dá pequenas recompensas, gente, não fica tão difícil, por exemplo, você levantar mais cedo ou fazer o que precisa ser feito, entende? Então, você pode ter prazer e pequenas alegrias durante essa jornada de mudança, entende? Então, assim, é isso que te ajuda a continuar e não desistir.
sabe? Aí devagar, pequenos passos, pequenas recompensas, isso pode ser prazeroso, isso deve ser prazeroso, né? E aí todo dia se perguntar, também, para fugir um pouco, para prestar atenção nesse crítico interno aí, o que eu diria a um amigo, né, para tornar esse desafio que eu me propus um pouco melhor amanhã? Porque o que acontece? Inúmeras ações minúsculas todos os dias, né, compõem os seus dias hoje e sempre. São pequenas ações, né? Então você seria capaz, por exemplo, de focar, talvez, sei lá, em uma ou duas ações diárias, né, para um resultado melhor de acordo com os seus padrões individuais, depois do balanço realizado aí na sua casa mental? Você conseguiria fazer isso? Você seria capaz de comparar o seu amanhã, né, com o seu ontem? Peraí, eu melhorei um pouquinho? Como é que é? Porque isso, né, vai te ajudar realmente a continuar e não desistir. E assim sucessivamente. Então foque em algo pequeno. Aí a Jaqueline tá falando, tá vendo? É melhor ir devagar. Direção é mais importante que a velocidade, igual o Vinícius está falando aqui também. Entende? Então a gente esquece dessas coisas, a gente às vezes está tão no piloto automático, né? E se não estiver dando certo, muda a estratégia, exatamente, peraí, vamos tentar, vamos. É uma coisa que eu falo muito com meus pacientes, é parar de sair daquele posicionamento de fazer para dar certo. Sabe quando você fica movido a resultado? Não, gente, se você fica movido a resultado, a qualquer coisa você desiste. É você colocar na sua cabeça que você tem que fazer até dar certo. É até dar certo. Entende? A Virgínia tá falando aqui, ó, vai muito de situações, não é confortável mesmo fazer essas coisas, sabe? É difícil mesmo fazer isso. Dá trabalho, gente, dá trabalho mesmo. Então, assim, o que acontece, gente? Não é bom a gente querer arcar com coisas grandes demais logo no início, tá? Então, reformar a casa toda de uma vezada só. Vocês já viram o trabalho que dá reformar uma casa inteira de uma vezada só? O caos que vira isso? Você pode ver uma obra assim que está mexendo na casa inteira, é um caos. É um caos. E por que você está fazendo isso com você? Entende? Então, considere seus talentos limitados, sua tendência de se enganar, de se sabotar, o fardo às vezes que tem do seu ressentimento quando você se vitimiza, né? E a capacidade de fugir da responsabilidade que todos nós temos. Nós queremos a acomodação, o conforto, lembra? Então, assim, o que acontece? Se a gente exige de nós mesmos muito, logo de cara, nós nos sabotamos mesmo, gente, não tem jeito. E aí é começar a determinar o seguinte objetivo, por exemplo. No fim do dia, eu quero que minha vida tenha melhorado só um pouquinho do que estava hoje mais cedo, entende? Então, assim, faça o que precisa ser feito, mesmo que não fique tão bom, entende? Então, assim, faça e se dê a recompensa. É o café? É um capítulo de uma série? É meia hora da série, né, da série que você gosta? Né? E aí você pode se sentir meio bobo assim no início, meio boba, mas funciona, gente. E aí você repete isso amanhã e depois, entende? E aí a cada dia a sua base de comparação com você mesmo vai ficando mais alto, sabe? Você acrescenta, como é que eu vou dizer assim? Você acrescenta algo e aí quando você percebe, você vai fazendo isso aos pouquinhos, você já vai estar com rendimentos de juros compostos. Porque você está fazendo um dia a pouquinho. Agora eu gastei meu conhecimento de contabilidade, matemática. Gastei aqui agora. Então, assim, faça isso durante 1, 2, 3 anos e a sua vida vai começar a ser diferente. O que você foca determina o que você vê. Entende? Então, assim, vale a pena repetir. Porque muitas vezes a gente está tão perdido no meio dos nossos desejos, no tanto de coisa que a gente quer, que é um buraco sem fundo, né? Que a gente fica cego. Que a gente fica cego.
né? Então, assim, o nosso campo de visão, gente, a gente precisa ter essa humildade. Ele é restrito. Então, a nossa musculatura, ela precisa ser fortalecida para passos maiores, entende? Então, assim, muitas vezes a gente desperdiça oportunidades por total falta de atenção, de atenção. E aí é interessante que eles... gostou dos juros compostos, né? Pois é, gastei meu conhecimento. Então, assim, ele cita até no livro um experimento de um psicólogo que fez o seguinte. Olha, a maioria de vocês deve conhecer. Depois vocês me falam aqui quem conhece e quem não conhece. Ele mostrou um vídeo para várias pessoas, né, de uma equipe, de duas equipes jogando basquete, né? E aí uma de camisa branca e uma de camisa preta, né? E aí ele pediu para cada participante desse experimento para que contasse quantas vezes o time de camiseta branca lançava a bola entre eles, né? E aí a maioria respondia 15 passes. E eles estavam certos, 15 passes e tal. Mas aí o psicólogo ia e perguntava assim no final para eles: vocês viram o gorila? Aí o pessoal: hã? Gorila? Que gorila? E eles achavam que era uma piada, assim, né? Como assim? Que gorila? Do que você está falando? Né? Gorila no meio do jogo? Como assim? E aí o que acontece? O psicólogo ia e passava para eles o vídeo novamente das equipes jogando. Mas aí falava com eles: não precisa contar os passes. Depois de 1 minuto e meio de jogo, eles viam um homem vestido de gorila entrar bem no meio do jogo, bater no peito daquele jeito bem, né, de gorila mesmo, mas um em cada dois participantes da pesquisa não tinham percebido o gorila na primeira vez que viu o vídeo. Vocês conhecem esse experimento? Se vocês colocarem no YouTube, no Google, vocês veem esse experimento. Então talvez você pense aí, né? Eu perceberia, não. Mas há uma grande chance, gente, que você não percebesse a mudança. Então, mais uma vez, gente, nós não somos multitarefas. Alguém conhece isso aqui? Deixa eu ver se alguém conhece, se já viu esse vídeo. Alguém já viu? É muito legal, vale a pena assistir, procurar na internet, é bem legal. Então, assim, gente, a gente precisa direcionar a nossa capacidade de alta resolução para as poucas coisas que a gente foca, entende? Então, assim, deixamos que quase tudo desapareça no plano de fundo, né? Porque, assim, não tem jeito, entende? Então, é assim que você lida com a imensa complexidade do mundo. Você ignora, né, enquanto se concentra nos seus assuntos particulares, entendeu? Então, o que acontece? Você detecta obstáculos quando eles aparecem no seu caminho. Você está lá focado, prestando atenção. Aí você vai ver que tem uma pedra no caminho, que tem alguma coisa, né? Mas você é cego em relação a todo o resto. E tá certo, tem que ser assim. Porque o mundo é muito maior que a gente, entende? A nossa capacidade é limitada. Então você deve guiar cuidadosamente os seus recursos limitados. Ver de verdade é muito difícil, tá? É muito difícil. Então você deve escolher o que você quer ver e abrir mão do resto. Não dá para acompanhar todas as notícias. Não dá para fazer todos os cursos. Não dá para sair com todos os amigos. E quando você está verdadeiramente ocupado no seu processo de transformação, de mudança, de melhoria, você não tem tempo para ficar de mimimi. Não tem tempo para ficar de mimimi, olhando para a vida do outro, discutindo assuntos aleatórios que não interessam, entende? Você não tem tempo para isso. Por isso que a gente fala que gente feliz, a gente está querendo fazer acontecer, dar certo, não enche o saco dos outros. Porque não tem tempo, tá focado naquele objetivo e tá certo. Então, assim, o preço que você paga para ter essa potencialidade desenvolvida de melhoria, esse foco transformador de algo na sua vida, é uma certa cegueira para todo o resto, entende? Então, assim, é necessário abrir mão, sim, de algumas coisas durante a jornada da vida, para você subir um monte, entende? Você tem que abrir, não tem como ganhar tudo, gente.
Não tem como ganhar tudo. Escolhas. Você perde e ganha. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, assim, se sua vida não está indo bem, talvez seja porque você esteja pegando fortemente aos desejos do presente e não consegue ver mais nada. Mesmo aquilo que de fato precisa ver. Entende? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você pense que você deveria ter um emprego do seu chefe. Vamos supor. E aí ele continua lá. Né? Não importa o que aconteça, está seu chefe lá. E aí pensamentos assim, né, que você acha, não, mas esse emprego deveria ser meu, vão te levar à irritação, à infelicidade e à repulsa. E aí pode ser que você pense que não consegue parar de querer esse trabalho. Sabe, não sei o que fazer para aliviar esse sofrimento, essa coisa, eu quero ter esse emprego. Só que aí chega uma hora que você vai perceber, que você pode perceber, que você precisa abrir mão disso para tentar algo que faria da sua vida melhor. Entende? Então assim, e você não sabe, aí o que acontece? Aí vem a angústia, porque você não sabe o que seria. Mas aí você precisa pensar, como seria a sua vida se ela fosse melhor? Por exemplo. E fazer essa análise não é fácil porque você precisa assumir a responsabilidade. E isso requer esforço e talvez você ainda ficar um tempo preso na dor, sendo arrogante, desonesto, ressentido, porque a realidade existe, né? Então, desejar não é poder, não é poder. E começar a sair dos desejos, né? E direcionar a sua vida com o pensamento. Mudar o pensamento, virar e falar assim, quero que a minha vida seja melhor. Como eu posso fazer isso? Né? Fazendo perguntas melhores, né? A sua mente vai começar a te apresentar novas informações que estão aí escondidas, entende? Então, assim, tudo aquilo que a gente valoriza, gente, é um processo de desenvolvimento pessoal, cultural, biológico, né? Então, assim, são processos muito demorados, entende? Então, na verdade, nós não entendemos nada. E a gente, às vezes, nem sabe que está cego. Às vezes a gente nem sabe que está cego dessa forma. Entende? A Jaqueline tá falando aqui, ó. Para muitos é melhor ficar só reclamando. É, pois é. Porque reclamar você não assume a responsabilidade, né? Não assume a responsabilidade, pois é. Né? É diferente de você estar fazendo essas perguntas aqui para ver o que você pode melhorar. E esse processo, gente, de nos comparar com o outro, vem muito dessa ideia de competir, sabe? Assim, de achar que tem que tirar o lugar do outro, assim, e muitas vezes ter inveja daquilo que o outro tem. E achar que o que o outro tem não é justo, não é válido, enfim. Então vamos pensar nessa questão aí de desejar o emprego do chefe. Vamos pensar nisso. Se você começa a entender que isso é mesquinho, que é um erro focar numa vida melhor se o preço for piorar a vida de outra pessoa, então aí você começa a se tornar, sabe o quê? Criativo. Criativo. O que eu preciso fazer? Né, para não prejudicar ninguém, né? Você começa a se fazer essa pergunta, como faço para minha vida ser melhor? E esse é um jogo mais difícil. É um jogo mais difícil realmente, porque é uma cascata, né? E é legal quando você começa a fazer esse jogo difícil, aí você começa a pensar como é que seria a vida melhor para você, depois você começa a pensar para sua família, depois para os seus amigos que te rodeiam, estranhos e até para os seus inimigos, porque muda a sua mentalidade, entende? Então, porque se você lê as histórias, você sabe que quando você está nesse caminho de evolução, na jornada do herói, as inimizades também se acumulam, por exemplo, né? Então, no livro, ele fala até da visão de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Nesse livro, ele fala muito, assim, dos estudos da religião, assim, sabe? E aí ele fala que, na verdade, no Antigo Testamento, né, o Deus parece muito, assim, punitivo, mas é apenas superficialmente. Porque, na verdade, ele está nos convidando à responsabilidade que a gente precisa ter na vida, entende? Então, assim, ele fala que, na verdade,
a gente precisa se preocupar em agir corretamente na nossa vida. Então, fazer o que precisa ser feito, entende? Então, que a declaração de fé, digamos assim, no sentido existencial, tá? Faz com que você supere o pessimismo, o niilismo, o ressentimento, a arrogância, entende? Aí, que fé seria? Que fé seria? Seria a percepção das irracionalidades da vida, né? Que você pensa assim, que devem ser contrabalanceadas com o quê? Com um comprometimento apaixonado, irracional, com a bondade essencial do ser, sabe? De você querer desenvolver essa potencialidade. Esse ser que eu tô falando aqui, gente, é um ser existencial, é um ser com S maiúsculo que a gente fala na psicologia, entende? É um ser de verdade, né? Que ousa sair, que ousa ser diferente, que ousa sair da multidão. Por isso que quando você entra nesse caminho de desenvolvimento, né, de melhoria, é tão solitário, entende? Então, assim, é posicionar essa vontade de ousar, sabe? De posicionar sua vista, assim, no inatingível e ser tolo o suficiente para tentar, sabe? Então, assim, para fazer isso, você precisa prestar atenção nos seus arredores físicos e psicológicos, né? Você precisa perceber o que te incomoda, te preocupa, né? O que não deixa ser, o que você consertaria, o que você dá conta de fazer isso hoje, né? Se perguntar, o que de fato está me incomodando aqui na minha vida, hein? É algo que eu posso consertar? Você está realmente disposto a consertar isso? Está realmente disposto? Se descobrir que a resposta é não para uma das perguntas que você fizer, direciona seu foco um pouquinho mais para baixo, tá? Direciona esse foco um pouquinho mais para baixo, né? Então, assim, procura até encontrar algo que te incomode e que você poderia consertar e que de fato você consertaria. Isso pode ser o suficiente para o dia de hoje, gente. Isso pode ser suficiente. E aí, olha só, perceba o seu medo, tenha um pouco de compaixão dele, da sua ansiedade. Como é que você faz para lidar com a sua ansiedade, com o seu medo? Vamos supor, veja a pilha de papéis, você tem uma pilha de papéis de trabalho aí na sua mesa, que você está procrastinando para olhar para isso, para se dedicar a isso. Será que você poderia olhar para ela durante 20 minutos? Pegar lá para estudar durante 20 minutos? Talvez a resposta seja não. Não, Pri, não dou conta. Tá, mas e 10 minutos? 5 minutos? 5 minutos? Beleza, então começa por aí. Entende? A Paty está falando aqui, verdade, às vezes não queremos pagar o preço de alguma mudança. Precisamos estar cientes disso para controlar a ansiedade. Exato! É dosar, porque a ansiedade sempre vai estar lá, gente. Não é para eliminar a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. É essa ansiedade ligada que faz com que você olhe para os lados na rua, para você não ser atropelado, para na hora que vem um leão, por exemplo, algum bicho, alguma coisa, você vai lá e se defende. Né? É essa ansiedade que faz com que você corra atrás, que você se prepare para uma apresentação, para uma entrevista. Isso é bom, você não pode eliminar. Você tem que tomar cuidado só com a ansiedade que sai da medida e que te paralisa, que faz você duvidar da sua capacidade. Entende? Olha lá, o bom é quando a gente consegue começar. Exatamente, é uma satisfação. Comece. Então aí eu estou falando aqui da questão da pilha, né, de papéis. Aí o que acontece? Aí você começa 5, 10 minutinhos todo dia. E aí você vai perceber que essa pilha de papéis vai começar a diminuir simplesmente porque você olhou para parte dela. Para parte dela. Né? E aí você vai descobrir que a coisa toda é feita de partes. Entende? De partes. Esses dias eu falei isso nos meus stories, né? Que nós não nascemos prontos. Esse negócio de dom, sabe? Ai, fulano tem um dom. Não, para com isso. A pessoa se dedica, estuda pra caramba, corre atrás. A maioria das pessoas são assim. Entende? São assim. Então, assim, mais que vontade, a vida quer da gente coragem. Essa coragem para dar o primeiro passo.
entende? Então as pessoas conseguem aprender mesmo que elas não tenham habilidades no início. Você vai desenvolvendo isso, entende? Então assim, seja honesto, seja honesta e pergunte a si mesmo: o que você sabe sobre você? O que você sabe sobre você? Não superestime o seu conhecimento. Às vezes você acha que sabe muito sobre você e não sabe. Não sabe. Então, assim, o que você exigiria para estar motivado para realizar esse trabalho de se tornar melhor? Entende? Porque quais são as pequenas recompensas, por exemplo, que você poderia se dar, né? Faça todos os dias por um tempo, sabe? Um pouquinho. Começa devagar, por partes, né? Então faça pelo resto da sua vida, entende? Então assim, ajusta a sua melhoria, né? Ajusta a sua mira, né? Esse foco seu para a melhoria do seu ser. Aquele ser que eu estou falando com S maiúsculo, que eu estou explicando aqui para vocês, porque há males a serem superados, né, sofrimentos que podem ser aliviados, né, e você que, sabe, se você se coloca nesse caminho de se tornar melhor, entende? O autor, ele termina o capítulo falando que cuidar da percepção, da nossa cognição, de como a gente, né, pensa e aí como é que a gente sente e como é que a gente se comporta, né, nos faz despertar. Se a gente começa a prestar nisso, peraí, como eu penso, como eu sinto, como eu me comporto. Quando você começa a se abrir para isso, aí você desperta. E aí, em vez de você buscar o tirano, preste atenção nisso, negocie com você mesmo, né? Você não precisa mais ser invejoso, tá? Porque o que acontece, né? Você não sabe mais se a outra pessoa tem algo melhor mesmo. Você não precisa mais ficar frustrado porque aprendeu o quê? A focar um pouquinho mais baixo, a ir com calma, a ser paciente, a entender que o seu processo é individual. Então, assim, nessa coisa, quando você entra nessa vibração, nessa sintonia, você está descobrindo quem você é, né? E aí o que quer, o que você quer de verdade e o que realmente você está disposto a fazer. Você está finalmente entendendo que a solução para os seus problemas tem que ser algo ajustado especialmente por você, entende? Então você fica menos preocupado com as ações das outras pessoas, o que elas pensam. Por quê? Porque você tem muito a fazer. Tem muito a fazer. E tudo bem não ser bom em tudo? Não, isso eu não sei. Não, isso eu não quero saber. Não, você não acha importante? Não, eu acho importante, só que pro meu foco, pro meu objetivo, melhor não. Legal isso, beleza e tal, bom pra você, que bom que faz sentido pra você, mas pra mim agora não. Porque que acontece? Mesmo alguém com um navio afundando, ela pode ser feliz quando ela começa a entrar num bote de salva-vidas, entende? Então é aquela coisa, olha, eu ainda não consegui o que eu quero, mas eu já tô sentindo que eu tô no bote. Saí, parei de me afogar, parei de me debater aqui, parei de brigar, né? Parei de beber água, já consegui subir para o bote salva-vidas. E aí quem sabe para onde pode ir o futuro? Eu não sei, mas ser feliz na jornada pode ser muito melhor do que chegar no destino, gente, com sucesso. Porque às vezes, né, isso tem um preço muito alto, né? Então assim, por isso, tá, gente? Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. É isso que fala no capítulo brilhantemente. Isso vai com certeza te levar mais longe. É você se comparar com o seu processo, sabe? Cada vez mais, sabe? Como é que eu era ontem? Como é que eu tô hoje? Lembra, a gente não sabe. A gente sabe do palco das pessoas, não sabe os bastidores. Então, gente, esse é um livro denso, profundo. Eu espero que vocês tenham gostado da live aqui hoje. Façam um print aqui da live, me marquem. Se seu perfil é fechado, me manda com o direct com print, me marcando, falando o que te tocou na live hoje. Coloca lá no print, faz o print aqui.
né? Porque a gente precisa fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para o nosso caminho não ser tão solitário, entende? E assim, quem compartilha multiplica, né, gente? A gente não precisa ficar com medo de dividir, né? Eu vou até desativar aqui os comentários para vocês fazerem o print aí, ó. Faz o print aí, o que vocês acharam legal? Pronto? Deixa eu voltar aqui com os comentários. Entendeu? Faz o print lá da live, coloca o que tocou a vocês, o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aqui? É uma leitura assim densa, sabe, gente? Dá altos sacodes. Eu costumo brincar que esse livro é eita atrás de eita. Se tudo der certo, quarta-feira que vem eu tô aqui com o capítulo 5. Quem tá acompanhando aqui tá lendo o livro, né? Junto comigo, tá refletindo aqui junto. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? Porque essa questão de comparação, a gente se engana tanto, né, gente? A gente fica se comparando com os outros. Eu já até falei muito a respeito disso, né? A gente acha que comparar é estimular. Não necessariamente. Ok, você pode se inspirar no outro, mas assim, foca no seu processo, foca no seu caminho. Você vai crescer muito mais. Muito mais. A gente, quando fica olhando muito para fora, para o outro, a gente se perde da gente mesmo. A gente se perde. A gente começa a entrar naquela coisa da dificuldade de falar não, né? Da necessidade muito grande de agradar as pessoas, do medo do julgamento. O julgamento, gente, a opinião das pessoas, isso a gente não tem controle. A gente tem controle do que a gente faz diante disso. Qual é a decisão que você toma diante disso? O que você resolve escolher para focar na sua vida? E aí você vai fazendo um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. E aí você vai tentando melhorar um pouquinho, focando no seu processo, no que faz sentido para você. E quando você vê, você tá cheio aí dos rendimentos com juros compostos. A Michelle pegou o final aqui da live. Ah, vem a gravação, Mi, você vai gostar. Jaqueline falando aqui, excelente. Arrasou de novo, obrigada, Lucimar. Virgínia falando aqui, tem que ser forte o suficiente para ser quem você é. Exato. Exato, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de olhar para toda a nossa luz, para toda a nossa sombra, né? Para todas as coisas que a gente tem de potencial, tudo aquilo que a gente precisa melhorar e ajustar, caminhando devagarinho. É isso que é gostoso, é esse caminhar, sabe? Você às vezes olhar para trás e falar, eu tentei, eu fiz o meu melhor, né? E às vezes a gente quer muito uma coisa e aí no caminho a gente vai descobrindo, a gente vai se conhecendo mais. Às vezes a gente sofre tanto por antecipação, aí às vezes quando você conquista alguma coisa você fala, acho que não era bem isso que eu queria. Então por isso que é importante que nessa jornada, nesse percorrer, você faça isso com alegria, com leveza, com autoconhecimento, com clareza, sabe? Para você não ficar depois pensando, nossa, olha o que eu fiz, entende? Que bom que vocês gostaram, gente, eu fico muito feliz. Então chamem os amigos aí semana que vem, eu espero vocês aqui comigo, eu fico muito feliz quando vocês estão aqui comigo, tá? Para fechar o dia aqui, tá? E até breve, até breve. Se teve alguma questão, alguma dúvida que ficou ainda sem responder, alguma coisa assim, usa a caixinha de perguntas lá, me manda pergunta ou a reflexão, alguma coisa assim, né? Que eu respondo vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, bom descanso e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchauzinho, gente.